Bom dia, né? Já é um outro dia e hoje nós estamos aqui no segundo dia para a gente fazer essa leitura, para a gente estar nesse propósito juntas. Hoje Deus colocou essa palavra, hoje nós vamos estar também com outra pessoa orando. E como é bom a gente já começar um dia, as primeiras horas do dia, chamando o Senhor para lutar nossas guerras, não é verdade? Eu vou continuar com a leitura desse livro, Pés como da Costa para Alcançar Lugares Altos. Eu tenho certeza que a leitura desse livro vai fazer com que nós sermos despertadas para a gente vencer o medo. Eu quero realmente a gente estar aqui orando, né, esses dias, nesse propósito de oração. É Covid-19 e são 19 dias, 19 motivos diferentes para a gente estar orando. Hoje nós vamos orar para os profissionais da saúde, as pessoas que estão tratando das pessoas infectadas, para Deus dar discernimento, para Deus dar sabedoria, para Deus dar graça, em nome de Jesus. E isso, né, eu comecei também aqui em casa, a gente está passando esse momento de tensão, eu tenho compartilhado com vocês. Comecei com, né, meu filho está com diagnóstico positivo do Covid-19, está em isolamento, e eu comecei com uma tosse ontem, né, sentindo muito cansada, mas eu estou aqui para a gente vencer isso juntas, em nome de Jesus, amém? Olha só, então medo era essa menina que morava no Vale da Humilhação, e ontem nós paramos aonde medo estava ali, trancada pelos seus medos, e o pastor principal estava chamando medo para poder começar a jornada para os caminhos altos. Amém? E Rebeca, e França, e Sinara, vamos continuar essa história. Eu tenho certeza que a gente tem mergulhado nessa história. E no momento que medo estava lá nos seus medos, nas suas angústias, nos parentes que estavam atemorizando a vida dela, que estava fazendo com que ela casasse com covardia, ela chama a sua vizinha, ela chama a Valente para poder ajudá-la. Então, vamos lá, ela pede socorro, não é isso? Então ela pede socorro para ela. Valente, Valente, venha me ajudar, venha rápido, socorro. A senhora Valente, vou colocar aqui, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de imagens, né? Eu gosto muito de mostrar as imagens. E ela estava aqui. Ela estava aqui. Essa é a senhora Valente. E em cima, eu acho que não dá para vocês verem, é a Medo chamando a senhora Valente. A senhora Valente olhou para o jardim e viu o rosto aterrorizado de Medo na janela. No momento seguinte, o rosto se afastou e a cortina foi fechada. Isso foi o suficiente para a senhora Valente. Ela correu para a cabana e tentou abrir a porta. Encontrando-a trancada, ela olhou para a janela e viu a sala cheia dos parentes do Medo. Essa senhora corajosa enfiou a cabeça pela janela aberta e gritou em voz alta: fora dessa casa! Você vai nesse minuto, todos vocês vão embora daqui. Se você não for daqui a 3 segundos, chamarei o pastor principal. Esse chalé pertence a ele e você terá grandes problemas se ele o encontrar aqui. Imediatamente a porta foi destrancada e despejou todos os medos, caindo um sobre o outro na pressa de fugir. Então, todos os medos que Medo estava sentindo, a senhora Valente foi lá e expulsou todos os medos. A senhora Valente sorriu satisfeita quando viu todos os medos correrem. Então, ela entrou no chalé onde estava Medo, que ainda tremia de medo, e ouviu toda a história do que havia acontecido. A senhora Valente preparou uma bela xícara de chá quente e preparou o jantar da comida que os temores estavam prontos para comer. Depois limpou a bagunça que os visitantes indesejados haviam feito e colocou Medo na cama. Antes de sair de casa, a senhora Valente colocou um sino ao lado da cama. Se você precisar de ajuda durante a noite, toque a campainha. Ela disse a Medo
e toda a família Valente virá imediatamente te ajudar. Então a senhora Valente saiu trancando cuidadosamente a porta da cabana e pegando a chave extra que Medo deu a ela. Durante horas ficou com muito medo ainda na cama, incapaz de dormir. Olha, o medo tirava o sono de Medo, né? Seu corpo estava machucado, sua mente ainda estava perturbada. Havia algo importante que eu deveria fazer, ela pensou, mas ela não conseguia se lembrar do que era. Finalmente, ela adormeceu. Acordou de repente, 1 ou 2 horas depois, e sentou-se na cama. O lugar em seu coração, onde o pastor havia plantado a semente do amor, palpitava de dor. Lembra que o pastor principal plantou uma semente dentro do coração dela? E essa semente que o pastor principal plantou dentro do coração dela, agora estava palpitando de dor. Agora ela se lembrava do que a havia incomodado antes de adormecer. O pastor havia chamado como ele prometeu, mas ela não foi até ele ou sequer respondeu. E se ele pensasse que ela havia mudado de ideia e não quisesse ir com ele mais? E se ele já tivesse ido embora e a deixado para trás? Aí ela chegou na porta para ver se ele ainda estava lá, porque ela queria ir para esses lugares altos. O choque desse pensamento foi horrível. Medo teve que ver por si mesma de uma vez se ele realmente se foi e partiu sem ela. Ela saiu da cama vestido mais rápido que seus dedos trêmulos deixavam e destrancou a porta da cabana. Abrindo a porta, ela saiu para a escuridão. Uma centena de medos de covardia nas ruas solitárias, de pavor, de terror, não pôde detê-la naquele momento, já que o medo começou a procurar o pastor. Ela estava trancada dentro da sua casa, cheia de medo, mas quando ela começou a procurar o pastor, ela venceu todos os medos, porque ela começou a ir ao encontro dele. Gente, isso é maravilhoso. Ela foi o mais rápido possível, com os pés tortos, mancando pelas ruas da vila em direção aos campos abertos e às dobras dos carneiros, em direção ao local. Era quase madrugada. Ele estava lá? Assim que o céu ficou vermelho acima das montanhas, ela o viu. Ela viu ele de longe. Ela avistou o bom pastor. Ele estava lá, parado na beira do poço, olhando para ela, com uma luz no nascer do sol brilhando no seu rosto. Quando o medo tropeçou em sua direção, ele deu um passo rápido para o lado dela. Ela caiu nos pés dele soluçando. Oh, meu pastor, leva-me com você, como você disse. Não me deixe para trás. Eu sabia que você viria, ela disse gentilmente. Mas, Medo, por que você não estava aqui no poço, como sempre, na noite passada? Você não me ouviu quando passei por sua casa e te chamei? Queria que você estivesse pronta para começar a ir comigo essa manhã ao nascer do sol. Estou aqui agora, disse Medo, ainda ajoelhada nos pés dele, e irei com você para qualquer lugar. Então o pastor pegou a mão dela e eles seguiram em direção às montanhas. Que maravilhoso, né? Deixa eu colocar essa foto porque é maravilhosa demais, né? A foto deles seguindo juntos. Deixa eu ver se eu coloquei essa foto aqui. Eles foram... Acho que eu não tirei essa foto. Tá aqui atrás. Então, eles foram seguindo juntos para os altos lugares, né? Para os lugares altos. Para pensar, por que os parentes de Medo conseguiram entrar em sua cabana? Quem são seus inimigos? Com que você luta? Medo, preocupação, pensamentos errados e egoísmo? Você já sentiu seu coração se encher de medo? Quando acontecer de novo, o que você vai fazer? A Recu tinha um lugar especial onde ela se encontrava com o pastor todos os dias.
Eu gosto de pensar nisso como lugar secreto. Medo encontrava com o bom pastor todos os dias nesse lugar, onde eu posso ir e conversar com Jesus. Ele está sempre lá. Eu não o vejo, mas ele está sempre lá. Posso dizer a ele como realmente me sinto por dentro. Você tem um lugar especial para ir todos os dias para passar um tempo com o Senhor? Nós temos falado sobre isso. Esse é o seu lugar secreto. Mateus 6, versículo 6. Entre no lugar secreto e feche a porta. Seu Pai Celestial ouve a sua oração e ele te recompensará. E aqui tem uma oração, uma pequena oração antes de passar para o outro capítulo. Jesus, o Senhor sabe tudo sobre mim. Você sabe quais inimigos entram na minha casa e no meu coração. Por favor, ajude-me a manter a porta trancada e não deixá-la entrar. Quando os encontrar, ajude-me a não ouvi-lo, mas a pedir sua ajuda imediatamente. E, Senhor, por favor, ajuda-me a passar um tempo com o Senhor todos os dias, no meu lugar secreto. Capítulo 2. Começando a viagem. Então, eles começaram ali a viagem. Era o início da manhã de um lindo dia. A maior parte do vale estava dormindo. Os únicos sons eram o riso alegre das correntes e os cantinhos felizes dos pássaros. O orvalho brilhava na grama e as flores brilhavam como pequenas joias. Às vezes, o pastor e Medo passeavam por milhares de flores que pareciam um tapete no palácio de um rei. Medo olhou para o pastor. Às vezes me pergunto sobre as flores silvestres, disse ela. Parece estranho que elas crescem em lugares como este, onde as cabras e os gados andam sobre elas. Elas têm tanta beleza e doçura para dar e quase ninguém as vê. O olhar que o pastor lançou sobre ela era lindo. Nada que meu pai e eu fizéssemos, nada que meu pai e eu fazemos é desperdiçado. Nada do que nós já fizemos é desperdiçado, disse ele claramente. As flores silvestres têm uma lição maravilhosa para ensinar. Muitas pessoas vivem uma vida tranquila e comum. Quase ninguém sabe sobre elas, mas seus corações são como um jardim regado, onde o próprio rei caminha e se alegra. Alguns de meus servos conquistaram grande respeito de outras pessoas e hoje são famosas. Mas sempre suas maiores vitórias são como as flores silvestres, aquelas sobre as quais ninguém conhece. Que maravilhoso isso, né? Medo, aprenda essa lição agora, aqui embaixo no vale, e quando você chegar aos lugares íngremes das montanhas, isso a confortará. Olha que lição maravilhosa. Essa lição é maravilhosa. Aprenda isso aqui embaixo no vale, porque quando você chegar nos momentos difíceis, essa lição te ajudará. Que as nossas maiores batalhas nós vencemos é no nosso homem interior. Então, maravilhoso, né? Isso. Aí vamos seguir caminho, né? Eles estão seguindo o caminho. Então ele acrescentou: venha todos os pássaros. Veja, todos os pássaros estão cantando tão felizes, vamos cantar também. Então, enquanto caminhavam, eles cantavam juntos uma música, uma das músicas antigas do grande livro do pastor. No momento em que terminaram de cantar, chegaram a um lugar onde um riacho corria pelo caminho que seguia e descia pelo outro lado. Estava correndo tão rápido e cantando tão alto que parecia encher o vale ao seu redor com uma voz risonha. Quando o pastor ergueu Medo pelas pedras escorregadias e molhadas, ela lhe disse: eu gostaria de saber o que é isso. Como que toda água corrente canta. Às vezes eu deito na cama à noite e ouço o pequeno riacho que passa pelo jardim da casa. Parece tão feliz, parece cantar repentinamente uma adorável mensagem secreta. Diga-me, pastor, você sabe o que as águas cantam enquanto se apressam no caminho, enquanto descem no caminho? O pastor sorriu.
e eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos. De repente, Medo ao lado do pastor parecia pouco a pouco a linguagem da água ficou clara para ela. É claro que é impossível descrevê-la na linguagem da água, mas é o melhor que posso fazer para traduzi-la. E aqui ela colocou uma canção da água. Para falar, essa autora ela chama Hannah. Eu vou colocar depois o nome dela direitinho para vocês. Venha, ó venha, vamos embora. Abaixe e abaixe todos os dias. Das alturas saltamos e fluímos para os vales abaixo, sempre atendendo a chamada para o lugar mais alto de todos. Eu não entendo, disse Medo, depois que ela ouviu por um tempo. A água parece estar cantando tão alegremente, por que está correndo para descer o vale? E ainda assim você está me chamando para os lugares altos. O que isso significa? Os lugares altos, respondeu o pastor, são o ponto de partida. É somente nos lugares altos do amor que alguém pode receber e poder se derramar e dar aos outros. Medo ainda não entendia, mas agora, enquanto ouviu as flores silvestres cantando o mesmo tipo de música. Essa é a lei pela qual vivemos. É tão doce dar e se doar. Depois disso, pareceu para Medo que todos os passarinhos também estivessem cantando o mesmo tipo de música. Essa é a alegria de toda vida nos lugares altos. Feliz é poder amar. Eu nunca soube antes, disse Medo. De repente, que o vale é um lugar tão bonito e cheio de música. O pastor riu. Você começará a entender muitas coisas que nunca sonhou antes. Venha, vamos continuar. Esse ainda não é os lugares altos. Em breve estaremos lá em cima, um pouco acima da montanha. E começaram. Lá encontraremos os 2 ajudantes que eu te prometi. Medo quase havia esquecido a promessa que ele havia feito, e ela naquele dia no ponto de encontro. Com as mãos fortes do pastor a ajudando, ela até se esqueceu de ter os pés tortos e não se sentia fraca nem cansada. Ó, se ao menos ele a levasse até o lugar da montanha. Ela virou para ele esperançosa. Você não vai me levar até o fim? Quem que são esses 2 ajudantes? Quando estou com você, eu me sinto forte. Tenho certeza de que ninguém mais além de você vai poder me levar nos lugares altos. Ele olhou para ela com um olhar gentil e respondeu calmamente. Medo, eu poderia fazer o que você deseja. Eu poderia carregá-la até o fim em vez de levá-la até lá. Mas se eu fizesse isso, você nunca desenvolveria os seus pés como pés de corça. E se tornaria a minha companheira e iria aonde eu fosse. Se você escalar e se você conseguir chegar nos altos das montanhas com os ajudantes que eu escolhi para você, mesmo que pareça uma jornada longa e difícil, prometo que você desenvolverá os pés da corça. Então você poderá correr e pular comigo, longe dos seus inimigos. Alguns deles, você sabe, podem visitar as partes mais baixas da montanha. Você provavelmente os encontrará quando você começar a subir. Por isso, escolhi esses 2 ajudantes com muito cuidado. Para vocês 2, eu escolhi com muito cuidado e são os melhores e são muito fortes. E como te prometi, mesmo que você não me veja, eu sempre estarei lá. Sempre que você pedir ajuda, prometo ir até você imediatamente. Você vai me dar um novo nome quando eu chegar no topo? Perguntou Medo com uma voz trêmula. Quando a flor do amor florescer em seu coração, você receberá sim, Medo,
um novo nome. Ele respondeu suavemente. Lembra da promessa? Ela lembrou. Foi ontem mesmo, quando ele plantou amor. Quando eu plantei amor em seu coração e te prometi que você receberia um novo nome. E amanhã nós continuamos essa história. Nós vamos conhecer, eu achei que a gente ia conhecer hoje esses dois ajudantes, mas nós vamos conhecer amanhã esses dois ajudantes que o bom pastor envia para que ela chegue no alto da montanha.